literalmente o mapa da guerra, é isso? Exatamente, Dani. Primeiramente, bom dia também a todos aqui no Conexão. E importante, antes disso, falar um pouco mais sobre que equipamentos, quais armamentos os Estados Unidos têm ali quando eles levam aviões, navios para essa região onde eles já existem com uma forte presença militar. Vamos aqui na tela, primeiro mostrar o tipo de aeronaves. Essa daqui que a Camila estava falando agora mesmo, Dani, o B-2 é uma aeronave que custa 2 bilhões de dólares. Ela tem esse formato aqui de morcego, mais de 50 metros de envergadura. Duas grandes ogivas, é aquilo que a gente mencionou agora há pouco. Ela é capaz de portar essa bomba GBU. Ogiva nuclear. Exatamente. As duas ogivas das bombas GBU-57, aqueles lançadores, né? Dessa bomba que é capaz de perfurar 61 metros do solo até explodir. São 6 naves que foram detectadas no sul da Índia, numa base do sul da Índia, em abril. 1/3 das que existem no planeta, só os Estados Unidos a produzem e nunca exportaram. Então, é de exclusividade dos Estados Unidos. A gente menciona aqui a capacidade furtiva, ou seja, ela é quase irrastreável. Então, com a autonomia de voo que ela tem de 11 mil quilômetros de distância e a distribuição militar dos Estados Unidos pelo planeta, ela consegue circular pela Terra, vamos dizer assim. E, mais uma vez, exclusiva dos Estados Unidos. Israel tem pressionado os Estados Unidos para que usem esse armamento nessa usina que a Camila estava mostrando aqui agora no Conexão, por ser uma usina no subsolo, para tentar romper ali uma estrutura atômica, uma estrutura nuclear do Irã. Uso exclusivo dos Estados Unidos, a gente continua aqui com mais 2 tipos, o F-22, que também é de uso só dos Estados Unidos. Os 2 caças, ele e o F-35, são para abater caças e aviões bombardeiros e também para ataques terrestres. Eles estão sendo deslocados para o leste, ali, para a região do Oriente Médio, segundo os Estados Unidos, numa postura defensiva. O F-22, os Estados Unidos chegaram a usar em 2014 contra o Estado Islâmico, em 2023 contra a China, e o F-35, ele é de uso, apenas Estados Unidos e Israel usaram esta aeronave. Também com a mesma característica de capacidade furtiva, ou seja, praticamente irrastreável pelos radares. Isso é um elemento em favor de quem usa essa tecnologia. Vamos dar uma olhada no mapa aqui agora? Esse mapa mostra ali, aqui a gente tem, né, Dani, Irã, e esses pontos são as bases, enfim, pontos em que os Estados Unidos mantêm bases aéreas. A gente vai ver aqui, então, praticamente o Oriente Médio tomado. Você vê Turquia, você vê ali o Iraque, vizinho do Irã, Emirados Árabes, Catar, Bahrein, Kuwait, Omã, Arábia Saudita, Jordânia. Você tem todos esses locais com a presença norte-americana. Se a gente avança aqui para considerar também a presença militar, você ainda chega aqui até a Grécia, o Chipre, uma ilha muito estratégica aqui no leste do mar Mediterrâneo, a Península do Sinai, lá embaixo, Djibouti, e aqui os 3 mares que são os mais estratégicos para o Oriente Médio. Por isso, rapidinho, claro. É importante que o que a Arábia Saudita, o que Catar vão entender de uma eventual intervenção dos Estados Unidos, porque tem bases tanto aéreas quanto presença militar dos americanos lá, e são países que, neste momento, estão servindo ali, tentando mediar um acordo entre o Irã e Israel, mas que, caso haja uma escalada, é preciso ficar de olho no que é que eles vão decidir, que lado eles vão tomar, se vão se eximir ou se vão fazer como o Paquistão, que ameaça auxiliar o Irã na disputa com os israelenses. O que é importante lembrar, bem disse você, Dani, muitos desses pontos não são montados agora por causa do que ocorre há 6 dias. São bases praticamente fixas, né? Algumas são tidas como permanentes dos Estados Unidos, que mantêm atividade militar nesses lugares. E o governo americano diz nesse momento, apesar desse envio de caças que são de ataque, diz que tudo isso aqui está sendo feito até o momento, eu anotei aqui, como medida para proteger forças americanas de possíveis retaliações do Irã e seus aliados. Ou seja, essa presença fixa aqui é uma justificativa nesse momento oficialmente para todo esse avanço dos Estados Unidos, que tem também os navios. Tem porta-aviões a caminho aqui do leste do Mar Mediterrâneo. Se a gente for olhar a presença naval também, a gente está falando de Mar Mediterrâneo, do Mar Vermelho
e do Golfo Pérsico, ou seja, o Oriente Médio ele está circulado por forças norte-americanas. Hoje, em média, 30 mil militares estão ali, é uma quantidade menor do que a da época do Iraque, a da época do Afeganistão, mas é importante mapear, porque desenhado, olha como fica fácil de ver onde está o Irã e o que tem aqui de proteção, vamos dizer assim, ao Ocidente, e Israel está aqui, bem no meio ali. Eu conversei com o professor Gunter Rudzik, de Relações Internacionais, nós conversamos, a Isabela Valentim, nossa produtora e editora, ele é doutor em Ciência Política pela USP, e comentou o seguinte, essa primeira frente realmente é concentrada nessa questão aérea, a frente naval, ela ainda é um segundo plano, ela ainda está, vamos dizer, sendo montada a caminho com esses porta-aviões que chegam ali, e esses caças, aquele F-22, o F-25, eles conseguem interceptar também possíveis lançamentos, drones, ou seja, o equipamento aéreo do Irã, eles estão prontos para contra-atacar, para defender. Um reforço ao domo de ferro, né? Exatamente, para toda essa região. Querido, muito obrigada. Obrigado. Leilani, com você.